Casamentos acabam, felizmente ou infelizmente, 50% de todos os casais que resolvem passar uma vida juntos acabam terminando no meio do caminho. Felizmente para os que queriam se separar e infelizmente para os que gostariam de permanecer juntos. Infelizmente por conta da estatística, porque 100% das pessoas, queremos crer que bem intencionadas, começam um relacionamento para que ele perdure. Até que a morte os separe, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza e todos os votos que se fazem num casamento bem tradicional. Porém, as estatísticas são de que a cada 2 casamentos ou união estável, uma finda antes dos 10 anos. E através desse vídeo eu quero passar a minha visão sobre os 3 principais motivos pelos quais os relacionamentos não duram e eles acabam terminando. 50%. O primeiro motivo é que quando 2 pessoas se conhecem, elas são aquelas pessoas. Só que as pessoas elas mudam, elas estão mudando o tempo inteiro. Enquanto existe vida, existe mudança. Só quem já morreu não muda mais. As nossas células estão se transformando, o nosso corpo está se transformando através das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, da nossa alimentação, das informações que nós vamos adquirindo enquanto nós estamos vivos, da forma como nós nos comunicamos, da forma como nós lapidamos os nossos pensamentos. As nossas buscas pessoais, elas vão direcionando a nossa vida e nos moldando através do tempo. Pense bem, você é a mesma pessoa que era há 5 anos? E há 10 anos? E há 15 anos atrás? Quanto você mudou? Há 10 anos, quando eu escrevi o meu primeiro livro, Despedaços, aliás, quando eu publiquei o meu primeiro livro, ele foi escrito há mais de 10 anos, eu era uma pessoa completamente diferente. Eu adorava ir num barzinho, ouvir um show de rock, tomar algumas cervejas e passava algumas das madrugadas escrevendo. O meu primeiro livro foi escrito assim. Hoje é inimaginável eu viver dessa forma. Eu vivo de uma forma completamente diferente. Eu faço um bom jantar muito cedo, estudo e assisto alguns podcasts, e às 5 da manhã eu estou acordado novamente, para repetir essa mesma rotina ao longo dos meus dias. Assim eu vivo hoje. Então são 2 Paulinhos completamente diferentes. E eu estou usando o exemplo da minha vida para você se questionar como você era há 10 anos. Porque o que eu vejo hoje de insucesso nos relacionamentos que passaram de 5, 10 anos e as pessoas estão infelizes, e pode ser um dos motivos pelos quais elas terminam, é que elas são 2 pessoas completamente diferentes do que eram. Então, quando elas se conheceram, elas eram cada uma pessoa, e hoje elas são pessoas diferentes. E muitas vezes elas não se acompanharam nesse processo. Eu vou dar um exemplo clássico que vem através do meu meio. Às vezes alguém descobre um caminho mais espiritual, começa a praticar yoga, meditação, ou às vezes vira esportista, começa a praticar muito mais esporte. E às vezes isso não era um hábito no começo da relação. Então 5 anos, 10 anos se passam e uma pessoa trilhou um caminho espiritual, enquanto a outra permaneceu consumista, ou ela simplesmente adora ver televisão, não lê um livro, e uma não acompanhou o processo da outra, porque uma empreendeu uma jornada e a outra permaneceu igual ou mudou em outra direção. Então, para que um casamento ele perdure, é muito importante que as pessoas compreendam a jornada um do outro e ou acompanhem uma outra no hábito, ou compreendam que as suas rotinas, os seus hábitos e as suas aspirações serão outras. E tá tudo bem também, um seguir um caminho mais espiritual e outro ficar mais no materialismo. Só que o que pode acontecer quando essas 2 vidas elas acabam se separando através dos hábitos, através das rotinas, através dessas aspirações, sejam elas materiais, sejam elas no plano físico, seja ela no cuidado do corpo, com a saúde, ou seja ela no plano espiritual. Quando um casal que se uniu e eles eram pessoas que se conheciam no começo e sabiam muito sobre a vida um do outro, decidem empreender jornadas pessoais e íntimas muito distantes uma da outra, acaba se tornando muito difícil que essas pessoas fiquem juntas. Ou elas ficarão juntas, mas serão muito diferentes uma das outras e passarão a ser 2 estranhos dentro de um mesmo lar. Ou pessoas que têm expressões de vida, expressões de alma, desejos completamente diferentes. Então esse é um dos motivos principais, na minha opinião, das separações entre casais que escolheram ficar juntos e estão se separando. O segundo motivo principal pelos quais os casais tendem a se separar e alimentam a estatística dos 50% de insucesso é quando um não respeita o espaço do outro.
E como que isso acontece? Geralmente quando os casais eles se juntam e eles decidem morar juntos, dividir o mesmo lar, esse espaço ele começa a se fundir, as vidas elas começam a se entrelaçar, as rotinas elas acabam encontrando um ponto de intersecção e naturalmente a privacidade e a intimidade dessas duas pessoas ela acaba diminuindo muito. Tem casais que gostam de passar a maior parte do tempo juntos e que não tem problema nenhum em exercer as suas atividades junto com o outro na maior parte do tempo. Porém, muitas pessoas gostam de passar algum tempo sozinho. E quando a gente é privado desse tempo, por um mês, um ano, 5 anos, e a gente não tem mais a nossa intimidade, a nossa privacidade para nós lidarmos com calma e silêncio, e no nosso tempo com as nossas questões pessoais, isso pode se tornar um problema e a pessoa que precisa dessa privacidade, dessa intimidade, ela pode se sentir sufocada ao longo do tempo. Então tente trazer à memória quando você se apaixonou por alguém e você ainda não tinha se relacionado com ela romanticamente e vocês estavam no processo de enamoramento. Geralmente isso acontece quando a gente vê o outro no seu elemento. É muito comum nós vermos grandes ídolos, estrelas de cinema, cantores, pessoas que são famosas porque se destacaram numa carreira pública, serem adoradas por milhares, até por milhões de pessoas. Isso tem uma explicação muito lógica. Geralmente um ator, um artista, um cantor, uma figura pública, um pensador, ele se expressa muito bem. E a forma como ele se expressa através da sua linguagem e através das suas apresentações num palco ou no cinema, elas tocam outras pessoas. As pessoas ficam impactadas e impressionadas com a performance dela quando elas estão no elemento delas. Quando alguém está performando no seu elemento, num palco, ou na TV, ou no cinema, é natural que as pessoas se encantem por essa pessoa. E assim se dá, geralmente, num mundo ideal, o processo de enamoramento. Você vê alguém e se encanta por essa pessoa. Ou pela forma como ela fala, ou pela forma que ela se veste, ou pela aparência física, ou pela inteligência, ou pela gentileza. Os motivos são muito pessoais, pelos quais uma pessoa se emociona e acaba se sentindo atraída pela outra. Mas geralmente esse enamoramento e esse encantamento que acontece entre uma pessoa e a outra se dá através da performance que essa pessoa tem na vida. E quando você se encanta por alguém, a tendência é que você queira passar mais tempo junto com essa pessoa. E quanto mais tempo você passa junto com essa pessoa, mais você conhece a pessoa. E quanto maior a sua intimidade, menor a privacidade que vocês têm, porque isso vai diminuindo ao longo do tempo enquanto as pessoas vão convivendo mais tempo juntas. E o que acontece é que aquela contemplação que precisava de uma distância entre um e outro, ela começa psicologicamente a se retrair. Porque duas pessoas que se aproximam e começam a se relacionar intimamente, elas começam a se aproximar tanto que elas não conseguem mais contemplar o outro aquela distância que existia no começo do enamoramento. Então pense, se você está a 5 metros de uma pessoa, você consegue vê-la inteira. E você não está tão colada nela ao ponto de se fundir nela. Porque quando você está a 1 centímetro da pessoa, você não consegue enxergá-la. Você enxerga só uma parte dela. E muitas vezes você amplia essa parte dela. E muitas vezes você amplia uma parte dela que você não gosta, que estava oculta quando ela estava à distância. E um detalhe importante, quando a pessoa está performando no elemento dela, quando ela está dando uma aula, quando ela está se apresentando num palco, quando ela está numa tela de cinema, ou quando ela é uma pessoa normal, um mortal como eu, que está apenas fazendo o seu ofício, ou praticando o seu esporte, ou lendo e escrevendo, que podem ser coisas inebriantes e muito atraentes também, a pessoa ela fica atraente quando ela está brilhando no elemento dela. Pense num bailarino. Ele não precisa se apresentar num palco para que a sua dança seja atraente para outras pessoas. Ele pode estar apenas no estúdio praticando. E se você vê um bailarino e consegue contemplá-lo e se sentir atraído por esse bailarino, você pode nutrir um certo apreço e uma certa atração, que pode ser sexual, romântica, e você vai querer estar com essa pessoa, porque você viu ela performando no seu elemento. E isso vale para qualquer profissão, pode ser um advogado de terno num tribunal, pode ser alguém numa loja de carros com argumentos muito convincentes. Essa pessoa ela se empodera
através da crença que ela tem de que ela está proporcionando um bom negócio para o cliente, para si e para o seu empregador. Os exemplos são variados e eu não vou me estender neles agora, mas a questão é, quando você consegue se relacionar romanticamente com uma pessoa e manter essa distância saudável para que você possa admirá-la no seu elemento, ao invés de querer saber todos os mínimos detalhes dos seus defeitos, das suas particularidades, ao ponto de não gostar mais de quem você está vendo ou da pessoa com que você está se relacionando, essa paixão ela pode perdurar. Se você não desmaterializar essa pessoa e todos os processos dela e enxergar todos os seus defeitos, o que normalmente acontece quando você se propõe a morar junto com alguém, a tendência de você manter a atração e a paixão ao longo do tempo, ela é maior. Mas isso também, de nenhuma forma, é determinante. Isso precisa estar bem claro. Então a sugestão que eu dou, que é o segundo motivo pelo qual os casais se separam, é que você tente manter uma distância saudável entre você e a pessoa que você ama. Porque assim você vai poder continuar admirando ela e contemplando ela, sem ficar colado nela o tempo inteiro, o que vai te impedir de contemplar ela. Porque quando a gente enxerga uma montanha e nós estamos a alguns quilômetros dela, nós podemos contemplá-la por inteiro. Mas se você estiver no pé dessa montanha, talvez você não enxergue nada, enxergue apenas uma rocha. E isso te tira a visão contemplativa do todo da pessoa que você está olhando, da pessoa que você está se relacionando e que você escolheu passar uma vida junto, mas pelo fato de você querer se fundir com essa pessoa, isso acabou se tornando o motivo da separação, porque você perdeu a visão do todo e da individualidade sua e da pessoa que você ama, escolheu amar e que gostaria de amar para sempre. E o terceiro motivo, o mais perigoso. Às vezes, quando as pessoas se apaixonam uma pela outra, elas fazem uma espécie de visão seletiva. Elas escolhem ver apenas os aspectos que são atraentes aos seus olhos. E os aspectos que estão ali evidentes ou mascarados, porque as pessoas tendem a esconder as suas partes feias e enaltecer apenas as suas partes bonitas. Então, é muito importante que você esteja atento nesse processo de enamoramento, porque muitas vezes você só vai descobrir que mascarou os aspectos negativos da outra pessoa ou que ela escondeu muito bem de você para vender dela apenas os aspectos positivos e que você confiasse nela. E no final, você não podia confiar nessa pessoa. Então é muito importante que antes de entrar numa relação e de se entregar completamente para ela, você esteja atento aos sinais, que muitas vezes são sutis. Só que você só começa a enxergar esses sinais à medida que você ganha experiência. Porque quando nós temos pouca experiência, com 15, 16, 20 anos, eu agora já passei dos 40, então pode-se dizer que eu já tenho uma certa experiência me relacionando, mas aos 17, 18, 19, 20 anos, eu era outra pessoa, como eu falei no começo do vídeo. E você também era outra pessoa. E os sinais não eram evidentes. E as coisas que eu queria eram outras. Eu queria me divertir, andar de carro, ir para festas. Hoje, o que eu quero são coisas completamente diferentes do que quando eu tinha 15 anos. Então é muito importante você saber o que você quer e tentar enxergar com clareza se aquela pessoa com a qual você está se envolvendo, ela tem as coisas que são importantes para que você faça a escolha adequada ao seu momento de vida, a melhor escolha que vai te levar aonde você quer. E muitas vezes as pessoas se entregam para um relacionamento por motivos que não são os mais nobres, ou por dinheiro, ou fama, ou uma posição social, ou por beleza, ou porque simplesmente a conversa daquela pessoa é encantadora e irresistível, ao ponto de você se entregar completamente para ela sem pensar nas consequências. Se você está numa fase de curtir a vida, vai fundo, aproveita. Mas se você quer algo diferente disso, é bom ter cautela. Porque o que pode acontecer nesse estado de torpor e de paixão? Vocês podem ter um filho e dessa forma você pode ficar amarrado para sempre a uma pessoa que não era o seu ideal de um relacionamento. Então busque investigar muito bem se o que você está olhando é de fato o que você está buscando. Esteja atento a esses sinais, porque pode ser muito doloroso e muito trabalhoso depois de caminhar anos com essa pessoa, descobrir que ela não era exatamente quem você achava que ela era. E aí pode ser tarde demais. Não que a sua vida vá ser uma tragédia dali em diante, mas que você pode usar também isso como experiência para fazer escolhas melhores no futuro e, quem sabe, se você conseguir expandir a sua consciência e melhorar a sua linguagem nesse processo de enamoramento e de casamento, de união entre duas pessoas que se amam, você pode ter um relacionamento mais saudável dali para frente.
E caso você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like. Se você tiver algum comentário para fazer, para acrescentar, deixa aqui o seu comentário, que eu vou adorar saber a sua percepção. No site amoratodotempo.com você encontra à venda os meus 2 livros, Despedaços e Amor a Todo Tempo, que foram escritos em 2 fases diferentes da minha vida, onde eu era uma pessoa completamente diferente. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém que você ama, envia para essa pessoa e a gente se vê no próximo vídeo.